Vamos iniciar mais um bloco que trata sobre crédito tributário e lançamento. Nós já vimos anteriormente que o lançamento é um procedimento administrativo que tem por um objetivo constituir o crédito tributário. Todavia, vimos que o lançamento ele tem uma natureza jurídica dúplice. Por quê? O lançamento ele declara a ocorrência da obrigação tributária, ou declara a existência da obrigação tributária que nasceu com o fato gerador, mas também constitui o crédito tributário, ou seja, o lançamento tributário tem uma natureza declaratória e constitutiva. Bom, feita essa análise bastante preliminar nesse bloco, nós vamos começar a caminhar pelos nossos slides. E vamos lá para o primeiro slide desse bloco. Acompanhe comigo, vamos lá. O artigo 142 do CTN dispõe que a competência para a efetivação do lançamento é da autoridade administrativa. Inclusive, nós vimos na leitura do artigo 142 que é uma competência privativa da autoridade administrativa. O CTN deixa a cargo da legislação específica sobre as autoridades administrativas que deterão a competência exclusiva para o lançamento do crédito tributário. O próximo slide ele já traz para nós quem são as autoridades competentes para o lançamento tributário. Primeira autoridade competente, se for no âmbito da União, é o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Se for no âmbito dos estados e do Distrito Federal, estamos falando sobre o agente fiscal de rendas. Agora, se for no âmbito dos municípios e do Distrito Federal, nós temos o agente fiscal de rendas também do município. É importante nós termos em mente que no item B e C, onde nós temos Distrito Federal, onde eu lanço agente fiscal de rendas, nós temos que ter em mente que o Distrito Federal ele tem uma competência cumulativa. Por quê? Ele acumula tanto a competência dos tributos estaduais como dos municipais. Desta maneira, nós nos deparamos que, em se tratando de tributo federal, que a gestão é feita pela União, a autoridade administrativa é o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. No âmbito estadual, tributos estaduais, portanto, agente fiscal de rendas, e tributo municipal, também agente fiscal de rendas, só que do município. Então vejam, meus caros, nós temos aqui o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que ele conceitua para nós o que é lançamento. Mas antes de conceituar lançamento, dizendo que o mesmo é um procedimento administrativo que tem por um objetivo constituir o crédito tributário, nós temos inicialmente, bem no começo do artigo 142, a menção de que o lançamento é um procedimento administrativo de competência privativa da autoridade competente. Ora, mas qual autoridade competente? Nós sabemos que é a autoridade fiscal competente a efetuar o lançamento do tributo. Só que nós sabemos que esta competência varia dependendo do tributo a que estivermos trabalhando. Se estivermos diante de um tributo federal, nós temos que no âmbito da União, será competente ou autoridade competente o auditor fiscal da Receita Federal e assim ocorrendo com os tributos de competência dos demais entes federativos ou entes tributantes. Ou seja, o lançamento é procedimento privativo da autoridade fiscal competente. Vamos para um próximo slide, acompanhe comigo. De acordo com o artigo 142 do CTN, o lançamento é atividade administrativa vinculada e obrigatória. Com a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa tem o dever de lançar, não o mero poder.
Desta maneira, a autoridade administrativa deve se restringir às imposições da lei, uma vinculação à lei, não lhe cabendo furtar-se à realização do ato de cobrança. Ou seja, meus caros, nos deparamos que o lançamento ele tem característica de vinculação, ele é vinculado e obrigatório. Vinculado por quê? A partir do momento que nós temos a ocorrência de um fato gerador, nascendo a obrigação tributária e nos deparando com as regras dispostas na legislação tributária, a autoridade fiscal ela não tem a prerrogativa de lançar. Ela não pode lançar, mas ela deve lançar. Percebam que uma vez vindo à tona o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, a vinculação à lei, surge a obrigatoriedade do lançamento pela autoridade fiscal. Ou seja, se eventualmente houver uma indagação, uma eventual prova sobre a característica de ser o lançamento um ato vinculado ou discricionário, de ser obrigatório ou não, nós temos que ter em mente que o lançamento ele é um ato vinculado, ele está ligado à legislação tributária, oportunidade que uma vez ocorrendo o fato gerador, a autoridade fiscal ela estará obrigada a efetuar o lançamento do tributo. Vamos à frente com um novo slide. O lançamento ele não é um ato autoexecutório, por não ser veiculado pela coerção humana, mas por trâmites administrativos e legais de cobrança e despidos de coercibilidade. Ou seja, o lançamento não é um ato que se autoexecuta. Ele depende, portanto, de procedimentos e trâmites administrativos para a sua caracterização. Desta maneira, nós não podemos afirmar, conforme explicita o slide, ser o lançamento um ato executório, mas sim um ato caracterizado por trâmites administrativos e legais de cobrança que devem ser observados. O próximo slide diz que há situações em que o valor da base de cálculo vem expresso em moeda estrangeira, o que torna indispensável a sua conversão em moeda nacional. Em face da oscilação, é necessário demarcar qual a taxa a ser utilizada. Vejam que questão importante que começa a surgir. Nós podemos nos deparar em eventuais situações, principalmente envolvendo o imposto de importação, que nós tenhamos o impacto de moeda estrangeira. No entanto, nós sabemos que não há possibilidade de termos tributo cobrado em moeda estrangeira, mas tão somente em moeda nacional. O que se faz, portanto, imprescindível a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional. Para isso, há necessidade que nós fixemos exatamente o momento dessa conversão. Vamos à frente analisando o próximo slide. O artigo 143, ele traz para nós uma tendência lógica, que é a utilização dos elementos constantes do momento do fato gerador. Tal disposto é adotado principalmente no âmbito do imposto de importação, gerando reflexo em outros tributos. Desta maneira, a base de cálculo do imposto deverá ser convertida em moeda nacional, utilizando-se a taxa de câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Voltando aqui, eu volto um slide, o artigo 143 novamente, ele diz que devem ser utilizados os elementos constantes no momento do fato gerador. Então vamos analisar esse ponto que é relevantíssimo. Como vimos, em algumas situações, sobretudo quando falamos no imposto de importação, pode vir à tona o impacto de alguma moeda estrangeira.
Só que nós temos, portanto, que convertê-la em moeda nacional e, para isso, nós sofremos o impacto de eventual taxas de câmbio. Desta maneira, qual será o momento da taxa? Será o momento do lançamento? Será o momento da ocorrência do fato gerador? Aí o artigo 143 do Código Tributário Nacional diz que, para fins de lançamento, é necessário que nós tenhamos em consideração a análise de todos os elementos à época do fato gerador do tributo, ou à época do nascimento do fato gerador do tributo. Desta maneira, se nós falamos em conversão de uma moeda estrangeira em moeda nacional, deve-se levar, portanto, em consideração a taxa de câmbio na data da ocorrência do fato gerador, de acordo com o que explicita o artigo 143 do Código Tributário Nacional. Lembre-se, quando falamos em lançamento, nós não levamos em consideração a legislação vigente à época do lançamento, mas devemos levar em consideração a legislação da época da ocorrência do fato gerador do tributo. Ou seja, percebam que nós temos o momento do lançamento sempre se voltando para uma análise pretérita. Ou seja, eu estou lançando no dia de hoje, mas estou observando a legislação vigente à época do fato gerador. Ou seja, lançamos no presente com os olhos voltados ao passado. Feita essa análise, vamos caminhando porque surge um próximo slide relevantíssimo. Vejam o que nós temos. Agora, as modalidades de lançamento. Nós temos o chamado lançamento direto, também denominado de lançamento de ofício ou de lançamento ex ofício. Segundo, nós temos o lançamento misto ou por declaração. E terceiro, nós temos o lançamento por homologação ou autolançamento. Poderia surgir eventualmente a dúvida, ora Diego, mas onde está a base legal desses lançamentos? Nós temos então a primeira modalidade, que é o lançamento direto de ofício ou ex ofício, disposto no artigo 149, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Já o lançamento misto ou por declaração encontra-se explicitado no artigo 147 do Código Tributário Nacional. Por fim, o lançamento por homologação ou autolançamento, explicitado, disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Vamos aqui já para o primeiro lançamento ou a primeira modalidade. Primeira modalidade fala sobre lançamento direto ou de ofício. O que é, para depois nós analisarmos? É aquele lançamento realizado pela autoridade fiscal que, dispondo de dados suficientes em seus registros para efetuar a cobrança da exação, constitui o crédito tributário dispensado o auxílio do contribuinte. É também denominado de lançamento de ofício, direto ou ex ofício. Bom, 3 modalidades de lançamento lá nascem para a nossa conversa. Primeira modalidade, lançamento direto ou de ofício. Segunda modalidade, lançamento por declaração. E terceiro, lançamento por homologação. Nós perceberemos ao caminharmos por cada uma dessas modalidades de lançamento que em cada uma delas nós teremos uma participação maior ou menor do fisco. Isso fica muito claro quando nós analisamos já de início o lançamento de ofício ou o lançamento direto.
Percebam que quando falamos em lançamento de ofício, quem efetua o lançamento é a própria administração tributária, é o fisco. Por qual motivo? Porque o fisco ele já é detentor de elementos cadastrais necessários para o lançamento do tributo, para a constituição do crédito tributário, sem existir a necessidade de qualquer participação do sujeito passivo. Ou seja, o fisco ele lança sem a participação do contribuinte, por isso é chamado de lançamento de ofício. O próprio fisco, dotado de elementos cadastrais suficientes, ele efetua de ofício o lançamento, constituindo, portanto, o crédito tributário. Vamos para um próximo slide. O próximo slide diz que são exemplos de lançamento de ofício. Primeiro, o IPTU. Trata-se de exemplo clássico de lançamento direto de ofício. Temos também o IPVA, que trata-se de lançamento de ofício nos termos do entendimento do STJ. E o que fala o STJ? O STJ, ele explicitou em recente posicionamento que o lançamento do IPVA acontece através de modalidade direta. Nós retiramos esse entendimento através do julgamento de um recurso especial de número 1.320.824 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Gurgel de Faria. O que fala esse julgamento? O IPVA é lançado de ofício no início de cada exercício. Então vejam, temos dois tributos que de maneira interessante são impostos, aliás, que impactam a propriedade. Conforme nós já estudamos isso quando analisamos as espécies tributárias, nós vimos que o imposto por si só é um tributo ou uma espécie de tributo não contraprestacional, ou seja, ele não se importa com uma contraprestação estatal. O imposto visa tributar uma riqueza. E nós temos aqui dois impostos, um de natureza municipal e outro estadual, que visam tributar a mesma riqueza, ou seja, a propriedade. O primeiro deles, o IPTU, visando tributar a propriedade territorial urbana. Já quando falamos em IPVA, temos um imposto municipal que visa tributar a propriedade de veículos automotores. Mas o que importa nós termos em mente que ambos possuem uma característica comum, que é o lançamento feito de ofício pelo fisco. Ou seja, nós temos, portanto, que em relação ao IPVA e ao IPTU, o próprio fisco é detentor de elementos cadastrais mínimos que ensejam a possibilidade de que ele faça o lançamento direto desse tributo, dispensando a participação do contribuinte neste procedimento administrativo de constituição do crédito tributário. Então, dois tributos ou dois impostos que têm, portanto, um caráter exemplificativo bastante importante no tocante ao lançamento direto. É o IPVA e ainda o IPTU. Vamos à frente seguindo para um próximo tópico. Nós temos ainda outros aspectos relativos ao lançamento direto. Eu havia trazido somente a análise do lançamento direto tendo sido realizado ou se realizando em relação a dois impostos. Eu falei sobre o IPTU e falei sobre o IPVA. Mas percebam nesse slide que também são lançados de ofício, de modo direto pelo fisco, as taxas.
tributos contraprestacionais que são cobrados em decorrência do exercício do poder de polícia ou da prestação de um serviço público. Percebam que, mesmo sendo contraprestacionais, são lançados diretamente ou de ofício. Também são lançados de ofício outros tributos contraprestacionais, como é o caso da contribuição de melhoria. Contribuição esta de competência comum, podendo ser tanto dos municípios, dos estados ou da União, e que é cobrada em decorrência de uma valorização imobiliária que ocorreu em um determinado imóvel por força de uma obra pública executada. A contribuição de melhoria também é lançada de ofício. Em sequência, nós temos as contribuições corporativas ou as contribuições dos conselhos profissionais, que é um exemplo de contribuição federal que se atrela também ao lançamento de ofício. E por fim, nós temos um tributo de competência municipal, que é a denominada COSIP, que é a contribuição de iluminação pública. Contribuição de iluminação pública que é lançada através da modalidade direta também. Ou seja, nos deparamos com a seguinte particularidade. Temos primeiro os impostos exemplificativos que são lançados diretamente, IPTU e IPVA são exemplos clássicos, taxas, contribuições de melhoria e ainda também contribuições corporativas e COSIP são tributos lançados diretamente pelo fisco. Temos aqui uma próxima modalidade de lançamento para nós analisarmos, que é o lançamento por declaração. O que é o lançamento por declaração? É aquele realizado com base na declaração de sujeito passivo, que presta à autoridade lançadora as informações exclusivamente sobre matéria de fato, necessárias à constituição do crédito tributário. Vamos analisar essa segunda modalidade. Na primeira modalidade, eu mencionei que a participação do sujeito passivo era praticamente nenhuma, né? Nós não tínhamos participação do sujeito passivo, porque o fisco já era detentor de elementos básicos cadastrais para lançamento do tributo e para a constituição do crédito tributário. Já aqui, quando falamos em lançamento por declaração, existe já uma participação do sujeito passivo. Ou seja, nós temos um lançamento sendo elaborado com base em uma declaração apresentada pelo sujeito passivo. Só que essa declaração, ela possui elementos fáticos. Ou seja, o fisco irá efetuar o lançamento constituindo o crédito tributário com base em declaração apresentada pelo sujeito passivo com elementos fáticos imprescindíveis ao lançamento. Ou seja, para que tenhamos então o lançamento por declaração, o sujeito passivo deverá apresentar uma declaração apresentando elementos fáticos mínimos que deem ensejo ao fisco ou possibilidade ao fisco de efetuar o lançamento, gerando em consequência a constituição do crédito tributário. Vamos à frente analisando o novo slide. O novo slide diz ainda sobre lançamento misto ou por declaração, que se caracteriza pela ação conjugada entre o fisco e contribuinte, cabendo a este a prestação de informações faltantes e aquele a feitura do lançamento propriamente dito. Ou seja, o contribuinte ele apresenta situações fáticas através da declaração. De outro lado, vem
o fisco e efetua o lançamento pautado na declaração apresentada pelo sujeito passivo. No lançamento por declaração, continua o nosso slide, a constituição do crédito tributário vai se dar a partir das informações ofertadas pelo devedor, ou seja, o próprio contribuinte, o próprio sujeito passivo, ele apresenta a declaração ao fisco com circunstâncias fáticas. A partir desse momento, o fisco passa a ter subsídios mínimos para proceder à constituição do crédito tributário. O próximo slide diz ainda que o sujeito passivo tem de prestar declaração com informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, para então o fisco proceder ao lançamento, notificando o sujeito passivo. Desta maneira, está presente a modalidade de lançamento por declaração, que possui como exemplos típicos o lançamento do imposto de importação e de exportação. Então vamos lá. Nós temos duas grandes modalidades de lançamento analisadas até agora. Nós vimos, aliás, que as modalidades de lançamento se dividem em três: lançamento direto de ofício, lançamento misto ou por declaração e lançamento por homologação ou autolançamento. Já analisamos, estudamos o lançamento de ofício ou direto, onde a participação do contribuinte é nula. O fisco efetua o lançamento de ofício por deter requisitos e elementos mínimos que lhe permitem constituir o crédito tributário. Vimos um exemplo clássico, que é o lançamento do IPTU, do IPVA, da contribuição de iluminação pública, das taxas, das contribuições de melhoria, ou seja, todos são exemplos de lançamento direto ou de ofício realizado pelo fisco. De outro lado, nós partimos para o estudo do lançamento misto ou por declaração. Por quê? Percebam que aqui o contribuinte ele já tem uma atuação no lançamento. Ou seja, ele, contribuinte, ele apresenta ao fisco uma declaração com elementos fáticos. Ou seja, ele apresenta ao fisco elementos de fato que vão dar base, sustentáculo, subsídios para que o fisco possa efetuar o lançamento do tributo, constituindo o crédito tributário. E temos dois exemplos importantes que estão ligados diretamente com o lançamento por declaração, que é o lançamento do imposto de importação e de exportação. Ou seja, ao nos depararmos com esses dois impostos de natureza federal, o contribuinte deverá informar ao fisco matérias fáticas em uma declaração. A partir desse momento, a partir da apresentação da declaração com essas circunstâncias fáticas, nasce a possibilidade de o fisco agir lançando o tributo por declaração, constituindo desta maneira o crédito tributário. Desta maneira, percebam que nós temos duas modalidades de lançamento até o presente momento. Uma em que o fisco lança sozinho, ele lança de ofício, porque ele detém elementos básicos para a constituição do crédito tributário. De outro lado, nós temos o lançamento por declaração, onde temos um lançamento misto, onde o contribuinte ou sujeito passivo, ele passa a ter participação nesse lançamento com a apresentação de uma declaração que leva ao fisco elementos fáticos. Após a apresentação dessa declaração, o fisco pode constituir o crédito tributário através do lançamento. Falta para nossa análise a última modalidade de lançamento, que é o lançamento por homologação, que nós deixaremos para analisar no próximo bloco. Aguardo você até lá.